Senhor Deus, agradecemos mais uma vez por tua casa estar aberta, temos a liberdade para te adorar na beleza da vossa santidade. Amém, Jesus. Jesus. Nossos pedidos, aprendermos na tua escola, Pai. Por favor, nos faça bons alunos, para que de fato venhamos ter a vida em abundância. Amém. Os teus milagres se cumpram em nosso viver e encha-nos com a alegria do teu Santo Espírito, por favor. Amém. Filho, obrigado pela tua igreja mais uma vez. Que o Senhor aumente a nossa fé. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, irmãos, hoje nós vamos apresentar aqui um tema em relação à terapia do jejum. Irmãos, há 40 anos atrás, essa igreja jejuava mais. Quando se falava de jejum no final de semana, era aquela alegria, era aquele movimento. Hoje pouco fala de jejum. E agora inventaram um jejum de 10 horas. Um jejum é de 24 horas, irmãos. Jejum é de 24 horas. Sabe quantos dias Jesus Cristo jejuou por você? Por mim? 40 dias. Foi 40 dias, 40 noites. Foi 10 horas não? Então, sempre há alguns que entram pelo meio para querer modificar o que Deus determina. Precisa ter muito cuidado com isso. Vamos falar aqui sobre as 3 formas de jejuns. Bom, aqui podemos ver, veja o que diz aqui o profeta Joel. Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e o quê? Com jejum. E o que nos chama aqui a atenção, na sua Bíblia, marque aí, Joel 2,12. Certo? Isso é importante, é Deus chamando. Está dizendo ali, agora porém, declara o Senhor, volta para mim. Aqui, irmãos, 2 Crônicas 7,14. Outro texto profundo. Diz aqui, se esse meu povo, repara bem, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua. Irmãos, nós temos tudo para praticar esta orientação divina que Deus está dando. Não foi psicólogo, não foi teólogo, não foi profeta que deu essa orientação. Quer dizer, o profeta foi usado, mas quem determinou, quem foi? Foi Deus. Eu digo sempre, Deus diz o que faz e faz o que diz. Irmãos, a igreja pouco jejua. Se há um tempo em que a igreja precisa orar e jejuar, esse tempo é agora. Amém? Amém. Esse tempo é agora, irmãos. Especialmente a juventude que está chegando nesta última geração. Irmãos, eu fico muito assim, apreensivo. O que é jejum? Aqui tem alguns membros, pouco tempo, né? De advento. Para nós que somos mais, como diz um ditado baiano, raposa velha, né? A coisa é diferente, sabe o que é? Mas o que é jejum, irmãos?
é passar fome, é fazer uma limpeza orgânica, é um sacrifício, é não comer nada, é abster-se dos alimentos por alguns dias, é fechar a boca. Isso é jejum. Meus irmãos, no passado, essa igreja foi perseguida. Sabe o que diz Ellen G. White? Deus vai permitir essa geração que está vindo aí a tempestade passar fome, sede e frio para serem provados. Quem está habituado a orar, comungar, jejuar, isso não vai ser uma tormenta. Mas quem come toda hora, se preocupa com só encher o estômago o tempo todo, chegar num momento difícil, vai ser difícil superar. Vejam bem aqui, há pessoas que não conseguem jejuar. Por exemplo, o fraco, uma pessoa anêmica, debilitada. Então, é lógico, é claro que não tem condição de jejuar, está precisando se alimentar para se fortalecer. Estou batendo aqui. O debilitado, não é? O anêmico, o glutão. Glutão para jejuar é difícil, certo? O intemperante. Então, não é fácil. Nós vamos analisar aqui as 3 formas de jejuns. Se você nunca jejuou e quer fazer um jejum absoluto, não se aconselha que faça assim. Tem pessoas que são determinadas que faz, se dá bem. Por quê? Uma pessoa que está cheia de toxinas, uma pessoa que está com problema estomacal, que não defeca, então o primeiro jejum deve ser frugal, para limpar o sangue, limpar os intestinos, purificar as artérias. É uma bênção o jejum frugal. O jejum frugal, irmãos, toda pessoa que eu examino, ele faz o jejum frugal e eu não digo que é jejum. Porque se eu disser, olha, você está assim nesse estado e tal, então você vai fazer um jejum, ele pula fora, nem todo mundo aceita. Porque na visão do ser humano, especialmente do brasileiro, jejum é uma coisa que tem na mente que nem todo mundo aceita, porque acha que não aguenta psicologicamente. Mas o jejum frugal, irmãos, é uma bênção. Sabe o que diz Ellen G. White? Que aos sábados não deve ter alimentos pesados em quantidade. Ela diz que devemos nos alimentar de alimentos mais simples, especialmente frutas. Então, vemos aqui o jejum frugal. Há vários tipos de frutas. Só que tem que ter cuidado também, ao comer as frutas, não misturar quantidades de fruta, variedades em quantidades. Tem que ter cuidado. Vamos adiante. Por exemplo, um jejum frugal de uva é uma bênção, irmãos. É incrível. Veja, quando Cristo programou com os discípulos, que mudou todo aquele sistema que havia em Israel, as leis cerimoniais, então ele reduziu tudo, sintetizou tudo na Santa Ceia. Não foi assim? Não precisava mais matar cordeiro, não precisava ter aquelas festas anual ali. Não. Ele programou e agora fez o quê? A Santa Ceia. Qual foi a fruta que ele usou, irmão? Foi banana?
Hã? Foi jaca? Foi uva. Irmãos, a uva, ela simboliza o sangue do ser humano. A uva tem 20 nutracêuticos. Quando você passa o dia na uva, não sabe quantas bênçãos vai receber. Quando você toma um copo de suco de uva, de frutas, nesses que vem de garrafa não, tá? De litrão, de 2 litros ou mais, ali está fermentado, oxidado. Você pega a uva, bate, coa com casca, semente, sem água, sem açúcar e toma com 1 hora. Está no sangue. É incrível. É um milagre. Não é à toa que Jesus usou a uva para a ceia, não é? Mostrando a alimentação. Sabeis por quê, irmãos? A cruz de Cristo está estampado em cada pão. Além de estar estampado em cada pão, também está nas águas. Eu, quando li, fiquei assim parado. Daqui para sexta nós vamos explicar isso aqui. Então tem que ter cuidado. A uva é prioridade de todas as frutas. Ela tem 20 nutracêuticos, ela tem uma substância chamada resveratrol. O resveratrol, irmão, é um potencial. Queima as gorduras, combate o CA, o câncer, limpa o sistema neural. É incrível. É muita coisa para falar, o tempo não dá, mas vamos adiante. Eu quero mostrar aqui os benefícios. As afecções cardíacas resolve, afecções das artérias, vasodilatação, diminuição de agregabilidade plaquetária, arteriosclerose, trombose, anemia por falta de ferro, afecções hepáticas. Uva. Faça essa experiência. E você? Passe um dia por semana só na uva e água nos intervalos. Você quer eliminar gordura? Está com obesidade? Vai na uva para ver se você fica assim. É incrível. Eu cuidei de um moço com 148 quilos. Ele disse, vou passar 20 dias na uva. Aí perdeu 25 quilos. Aí passou uma semana, passou mais 8 dias na uva, perdeu mais 10 quilos. Irmãos, é uma bênção. E é interessante que hemorroidas, irmãos, é tanto brasileiro com problema hemorroidal que faz dó. Aí vai no médico, ele chega lá, tem que fazer essa cirurgia. Aí se rebenta lá. A uva faz a cirurgia. É uma bênção. Agora, vemos aqui afecções intestinais, afecções renais, gota, excesso de ácido úrico, astênia, cansaço, ação timoral. Aqui vem, mostra rico em resveratrol e suas vitaminas. Meus queridos, são 20 nutracêuticos, como eu já falei, certo? Cateterizadora e antioxidante. Pesquise mais algo, tu vai saber o que é, por que Deus fez essa fruta. Agora, vemos aqui, depois da uva, aí vem o abacaxi. Essa uva tem que ser com semente, né? Com a semente. Tem a uva sem semente que não tem Não, foi boa observação. A uva, irmãos, sem semente é perigosa. É tão docinha que o povo chega a se deleita, tanto comer. Irmãos, é venenosa. A uva sem caroço. Fizeram uma mistura lá, eliminaram o caroço e ela tem muita química. Certo? Então, o abacaxi
é a segunda fruta, para um tratamento não tem igual. Você fazer um jejum frugal, só abacaxi, é uma bênção. Ele tem suas vitaminas que vai atender às necessidades orgânicas. Irmãos, vejam bem, o abacaxi é uma fruta que o ácido dele é uma bênção. Pode seguir, irmão, na rua, em geral. Vamos orar mais, viu, irmão? Porque daqui para frente tem muita coisa e o inimigo não está gostando, não. Saiba disso. Então, depois do abacaxi, então vem o melão. O melão tem suas propriedades que muitas pessoas plantam e não sabem o que tem. São frutas altamente medicinais que atendem às necessidades orgânicas do ser humano. Cada fruta tem seus tipos de vitaminas. Mas repito, a fruta mais completa é a uva. Certo? A fruta mais completa é a uva. Agora, quando a pessoa adere, então vai agindo, não é? Substituindo e vai sentindo uma diferença tão grande. Tem pessoas que passam 8 dias, passam 15 dias só na uva. Agora, tem pessoas que têm, que é hipertensa, ela normaliza. É incrível. Irmão, só Deus. Mas nem por isso vamos parar. Então, meus queridos, o jejum frugal é uma bênção. Teria muito que apresentar, mas vamos ter paciência. Deus proverá. Então, irmãos, o segundo jejum é com água. O segundo jejum com água, irmãos, é uma bênção. 70% do nosso corpo é água. 90% do nosso cérebro é água. Agora imagina, há pessoas que passam o dia sem tomar água. Como é que pode? Às vezes, quando eu estou examinando alguém, e eu pergunto, vem cá, quantos copos d'água toma um dia? Eu tomo pouca água. Outros dizem que não gostam de água. Eu digo, está economizando, é? Eu mexo, né? Brincando assim e tal. Irmãos, quem não toma água não sabe o que pode contrair. Os rins é igual a peixe. Ele não vive sem água. O sistema renal. E muitas pessoas sofrem. Não é fácil. Muitas pessoas sofrem por não tomar água. Há muita gente, irmão, doente, arrasada. Ressecamento intestinal, dores nas articulações, a coluna, a pessoa sofre com a coluna, os discos intervertebrais, não é? Vai enrijecendo. O sistema neural. Tem pessoas, irmão, que tem uma pele tão horrível, tão esquisita, parece pele de jacaré. Já notou? Já viu? É coisa horrível. Não toma água. Aí os médicos vão lá, tome-lhe droga. Tome-lhe química, é antibiótico, é não sei o que e tal. E água substitui? A água não substitui. Pessoa que trabalha, que sua, que transpira, não pode negligenciar
esse líquido precioso. A água é vida. Os pais devem orientar as crianças, os filhos, a tomar água. Quando elas são educadas, desenvolve esse prazer, essa orientação na sua vida. Tem muitas pessoas, irmão, que adoecem só por não tomar água. Mas toma Coca-Cola o tempo todo, refrigerantes. Irmãos, uma pessoa que toma um copo de Coca-Cola, dessa bebida, sabe quantos copos de água deve tomar? Os irmãos têm uma ideia? 24. De água. 24 copos de água. Para desintoxicar, tirar as impurezas que há na Coca-Cola. Quando eu vejo um irmão da nossa igreja na Coca-Cola, eu fico triste. Não sabe o mal que está causando, está plantando. Então, irmãos, a gente colhe o que planta. Todo o problema do ser humano está na mesa. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, passa aqui esses 8 remédios, que são os 8 mandamentos da saúde. Passa para o povo. Saíram do Egito, mal acostumados, intemperantes, comia muitas coisas que não deviam. Quando chegaram no deserto, então Deus chamou para uma reforma. Veja bem, o Israel literal. Deus chamou para fazer a reforma. E essa reforma era uma mudança, fazer uma desintoxicação. Passar algum tempo, Deus mandava o maná. Repara, irmão, que privilégio. Nenhuma geração desse planeta que já passaram, de milhões de gerações, nenhuma geração teve o privilégio que aquela geração mosaica teve. Deus ali dando todo apoio, derramando as bênçãos. 40 anos ficaram no deserto. Nenhuma roupa envelheceu. Nenhuma sepultura foi aberta. Gente, que privilégio! Aí uns do Egito, inconvertidos, queriam acompanhar e Deus deu oportunidade e foram. Quando chegou lá, juntou-se com os adventistas intemperantes rebeldes e começaram a criar caso. E se levantaram contra Moisés. Foi uma confusão infernal. E Deus disse: Moisés, eu vou destruir tudo, e de você eu faço outra geração. Não foi assim? E ele, coitado, em desespero, chorou, pediu a Deus que não fizesse isso. Ele teve misericórdia do povo. Então, irmãos, aquela geração, Deus disse, de 20 anos para baixo, essa geração vai continuar, mas de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. Deus não queria levar intemperantes com melões para lá. Viu como a coisa é séria? E realmente aquele povo ficou lá vagando e não entraram na terra prometida. Então, irmãos, Deus queria levar eles a uma mudança, orientou fazer o jejum. Então, o jejum com água é uma bênção. Por quê? Porque quando você toma água, agora tem que ter cuidado, você passar o dia todo só tomando água, 2 dias. Não é toda pessoa que consegue, que aguenta passar 2, 3 dias só na água. O sistema orgânico hoje dessa humanidade, da sociedade, é fraco. Não é igual
a geração de Arão, de Moisés, de Arão, ou seja, de Abraão. Não é, nós somos fracos. Por isso que o jejum frugal, ele purifica o sangue e limpa, dá as vitaminas, as proteínas, e a gente vai se educando no jejum frugal. Quando parte para o jejum com água, o organismo está preparado para enfrentar, passar 1 dia, 2 dias só na água. Pessoas que têm tumores, cistos, miomas, elimina, irmãos. São 40 anos que Deus tem me dado esse privilégio de eu ver milagres. Eu sou grato a Deus. Passei 10 anos com a clínica, com o spa em Aracaju. Irmãos, tinha uma médica em Aracaju, com a crueldade dela, ela pegava, mandava as pessoas de casos graves, que diz que não tinha mais jeito. Dizia, ó, aqui não tem mais jeito. Ó, vai lá no spa do Dr. Luiz. Ó, quem sabe lá você pode ficar boa. Aí ela falou para uma enfermeira da igreja que trabalhava lá, e ela dizia, eu quero ver se daí escapar agora. Quero ver o Dr. Luiz se ferrar. Ela dizia bem assim. Irmãos, e Deus abençoou cada caso impressionante. Um dia essa doutora esteve lá na clínica. Se eu vim aqui conhecer o senhor. Aí eu fiquei olhando para aquela pessoa, né? E sim, me conhecer em que sentido? Que objetivo? Olha, eu vim aqui falar com o senhor. Sabe, eu estou aceitando todas essas terapias que o senhor tem passado para meus pacientes. Repara, ela tinha um grupo, pastor, de pacientes que quando determinava que não tinha mais solução, mandava para lá. Mas para ver o fracasso, ela dizia para a enfermeira. O resultado, irmãos, que aquela mulher tinha problema também sério. Tem médico que é hipócrita, igual os fariseus do passado. Não cuida da sua saúde e determina as pessoas fazer isso ou aquilo e não vive. E nosso Brasil é assim. Na China, se o médico não vive o que ele diz, ele perde, o conceito. Sabiam disso? E a cultura de lá é assim. A daqui é bagunçada. O líder de saúde bebe, fuma, bagunça, aquela obesidade toda, e lá vai, e fica ali dando ordem, autorizando, se não vive. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que fala, com o que vive. Bom, o jejum com água é uma bênção, meus irmãos. Mas quando passa pelo processo da desintoxicação, certo? Se você faz a desintoxicação e o seu organismo vai se reabilitando, então o jejum com água vai ser uma bênção. O terceiro jejum, irmãos, é o absoluto. Nem água, nem alimento nenhum. Então, o terceiro jejum é o jejum absoluto. Meus irmãos, quando o cristão faz o jejum absoluto, quando ele vai desenvolvendo, o seu organismo se adaptando, que ele faz o absoluto, então o seu organismo está preparado para enfrentar a crise de fome. Entendeu? Aí está preparado para enfrentar a grande crise de fome. Aí a morte fala, Deus vai permitir na grande crise muitos passarem por fome, sede e frio. Isso é algo sério.
Se nós estamos nesse momento de sombra e água fresca, não se prepara na crise, como é que vai ser? Então, meus irmãos, o jejum absoluto, Cristo passou 40 dias e 40 noites. Aí alguém pode dizer, mas foi Cristo. Mas, irmãos, Cristo nos deu o exemplo. Ele diz, eu vos dei o exemplo. E a gente sem Cristo nada pode fazer. Então, jejum não é fanatismo não, viu? Quando a pessoa está angustiada, desesperada, eu vejo muitos irmãozinhos, entra no jejum assim, não quer saber de nada. Porque o jejum requer o espírito de oração. Quando a pessoa está jejuando, está orando, está buscando a Deus, está em comunhão. Irmãos, Satanás não teme um grande empresário. Ele não teme um intelectual. Ele não teme. Satanás, irmãos, ele não teme o indivíduo de poder aquisitivo. Sabe quem ele teme? E se espanta? É quando o cristão vive nessa comunhão com Deus, de oração e de jejum. O inimigo o estremece. O jejum, irmãos, é uma arma, é uma ogiva, detona as trevas. Sabiam disso? Esses dias, uma irmã chegou lá em casa, chorando, desesperada, angustiada, porque o marido tinha metido o tapa nela, e ela ficou chateada, irada, e o filho queria meter o pau no pai, e ela partiu para cima, não aceitou, mas ficou depressiva, sofrendo. Aí eu tinha saído, fui lá na rua, no centro, no comércio, e ela conversando com a esposa, aí eu cheguei. Quando eu cheguei, a minha esposa disse, ela veio aqui falar com você. Tudo bem. Aí entramos lá no meu consultório, que tem lá um consultório, e aí fomos conversar com ela. Eu digo, irmã, tem uma solução para a senhora. E tenho certeza que Deus vai punir esse homem. Veja bem, minha irmã, a senhora tem o hábito de orar às madrugadas? Ou fora das madrugadas? A senhora tem o costume de jejuar? É a coisa rara, jejum nunca é difícil. Diga, a irmã está entendendo por que está sofrendo? Porque está vivendo um cristianismo, como diz a senhora White, xoxo. Há muita gente que vive o cristianismo xoxo. Irmã, se ajoelha. Quando a gente enfrenta problemas e se ajoelha, fica mais perto da solução. Se a irmã programar, orar, jejuar, a coisa vai ser diferente. Não viva, não fique nessa depressão, nesse desespero, nessa angústia. O inimigo vai te colocar tantas coisas negativas, ruins, e a irmã vai perder a sua fé. Aí oramos, ela foi para casa. Ela não era de lá de Tapetinga, né? Então, resultado, aquela irmã foi para casa, irmão. E quando chegou lá, ela tomou uma posição séria. Ela começou a orar, a jejuar. O marido partiu. Tinha saído, caminhoneiro. E aí, dias depois ele volta. Quando voltou foi arrasado, doente, complicado e dependia agora dela.
se ela não tivesse aquela orientação cristã, dava um chute nele, ele ia se acabar lá. Não chegou bem. E dali ele tomou uma posição, pediu desculpas, perdão para ela. E aí se ajustaram. Aquela irmã hoje, toda semana ela jejua. Venceu na oração no jejum. Irmãos, o povo de Deus precisa orar e jejuar mais. Nós estamos carentes e não percebemos. É tantos irmãozinhos nossos com problema de depressão, é ansiedade, é medo, angústia. Gente, é uma loucura. Por quê? Pouco ora. Irmãos, eu quero lançar aqui um apelo à igreja. Sexta e sábado, vamos programar aqui um jejum? Se você quiser fazer o jejum na sexta, vai na sexta. Ou então, pode fazer no sábado. Um jejum é de 24 horas, não é de 10 horas como a gente ouve falar aí não, viu? Isso é invenção. O jejum é de 24 horas. Se você nunca teve o costume de jejuar, então vamos fazer essa semana. Se não tem costume, não tem o hábito e tem receio, faça o frugal. Olha, irmão, eu passei aí, vi um caminhão com cada melancia. Você compra melancia e vai, não é? Usar o suco ou chupar ela durante essas horas. O jejum frugal. E a melancia é uma bênção, viu? É rica em soro. E quem passa um jejum frugal com melancia é impressionante. É um alimento completo. Queria falar? Então, irmãos, tem o abacaxi, certo? São as frutas semiácidas. Veja bem, fruta ácida com fruta semiácida se combinam, mas fruta ácida com fruta doce dá acidez, dá azia, dá má digestão. Tem gente que faz uma salada, põe banana, põe manga, põe melancia, põe de tudo. E quando vai comer é tudo saboroso, mas depois se dá mal. Um jejum, você não deve colocar tantos tipos de fruta. Escolha uma das frutas que é altamente medicinal e passa o dia, que vai ser um benefício para o seu organismo, para o seu cérebro. E é uma bênção. E Deus vê o motivo e a intenção. Então, pode falar. Mais barato que um quilo de carne, eu acho. Mais barato que um quilo de carne, né? Com certeza. Uma melancia está de quanto? Pastor, explica por quê? Como então quando é assim, como, porque às vezes a pessoa vai fazer o jejum de 10 comidas, às vezes os 3 dias. Qual o período de quanto tempo é o ideal? De 3 em 3 horas. Uva, abacaxi e melancia. Você pode pegar a melancia, pegar a polpa dela com as sementes, bate, coa e toma. Irmã, pode se preparar para urinar, viu? Agora, limpa o sangue. Ó, limpa o sangue. Quem tem problema diurético, ó, a melancia é uma benção. O abacaxi, ele é mais concentrado. Então pega, bate ele com a sua polpa e tudo, não precisa coar. E aí vai tomando de 3 em 3 horas. A uva é a prioridade. Então, tem pessoas que passam dias e dias só na uva. Quem não tem o costume de fazer o jejum absoluto, faz com as frutas. Certo? Agora não coloque quantidade de frutas e frutas. Aqui é a região da banana. Não se aconselha que seja com a banana. A banana é para outro momento. Mas para fazer esse jejum frugal, essas frutas, ou então melão. Porque elas têm propriedades ricas
e que vai atender a necessidade. Pastor, por exemplo, no sábado, café da manhã ali, você come a uva, aí você chega do culto, na hora do almoço. Você come Uva. uva? É. Uva. Pode ser a melancia. Você passou de manhã na uva, meio-dia pode ser a E melancia. mais tarde, um abacaxi. Pode ser. Pode ser, porque tem espaço. Porque tem espaço para o organismo digerir, não é? Jogar para o sangue. E quando você entra na outra fruta, agora não faça a mistura das três ao mesmo tempo. Aí prejudica. Certo? Então vamos fazer um jejum esse final de semana com 3 objetivos. Irmãos, a irmã te aconselha, nunca devemos fazer jejum sem objetivo. O jejum nós vamos fazer com 3 objetivos. Primeiro, vamos orar por aqueles que estão fracos na igreja, não estão vindo. Seu parente, seu amigo. Vamos orar por eles, irmãos. Segundo, vamos orar pelos interessados. Deu para entender? Orar pelos interessados. A gente tem que orar muito por essas pessoas. Temos que orar muito por aqueles que estão afastados. E terceiro, você vai orar pelo seu irmão, pelo seu amigo e por você. Vamos fazer esse plano, esse projeto espiritual esse final de semana? Amém. Se você quiser jejuar frugalmente, faz o jejum frugal. Deus está vendo o motivo e a intenção. Se não quiser, faz só com água. Certo? Só água. Ou então, absoluto, sem nada. Irmãos, lá em Tapetinga tem um monte chamado o Monte dos Crentes. Ali vai muita gente para aquele monte. Eu sempre estou ali. E eu fico impressionado quando eu chego naquele monte, pastor. Eu vejo muitas pessoas ali, chorando, gritando. Esses dias eu subi, lá tem muitos bosques, é muito grande. Quando fui subindo, que cheguei lá em cima, que eu ia para o local onde eu gosto de ficar, debaixo de uma árvore, na parte bem alta. Aí tinha um senhor, quando eu passei assim, ele estava debaixo de uma árvore, deitado, que nem um muçulmano, com o rosto no chão, batendo: Senhor, tenha misericórdia de minha mulher, Senhor. Ô, mulher difícil. Aí eu parei e fiquei olhando assim, e ele gritando, irmão, e chorando. Eu digo: rapaz, esse homem ama essa mulher, viu? Não é fácil. E ele foi lá para o monte orar pela companheira. Irmãos, a senhora te fala que nós devemos passar pelo menos 1 hora por dia, pensando em Cristo, no seu sacrifício, no sangue que Ele derramou por nós. Se não fazemos isto, como é que vai ter o hábito, o costume de orar, de jejuar? Certo? Querido jovem, tenha cuidado. Você que estuda nas universidades, tenha cuidado com o ambiente, para não ser seduzido, levado por ideias satânicas de homens, mulheres que estão ali. Tem que ter cuidado. Daniel estudou na grande universidade babilônica, mas não se corrompeu, não. José. E vocês são os Daniéis modernos. Tem que ter cuidado. Então, irmãos, vamos fazer esse plano de jejum. Se você puder fazer na sexta, faz na sexta. Se não, faz no sábado. E vamos estar aqui agradecendo a Deus. Você sabe, as pessoas que estão em necessidades,
estão esperando pela oração, o jejum da igreja. O jejum coletivo, irmão, é um poder. O jejum coletivo é um poder. O Espírito Santo atua, manifesta. Deu para entender? É que nós lemos ali do início, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é isso? O que é que diz mais? Se humilhar. O que mais? Orar. E me buscar. Tá aí, irmão. A gente está precisando disso, irmão. Irmão, ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem, não, viu? Pelos eventos que estão acontecendo, da força dos três poderes, católico, espírita e protestante, a coisa está avançando. Apelando para um dia de guarda. Irmãos, a coisa não vai ser fácil, não. A qualquer momento, essa bomba pode estourar nos Estados Unidos e depois vem a lei universal. Estamos preparados para enfrentar? Isto é algo sério. Então vamos orar mais, vamos jejuar. Eu apelo aqui para a Irmandade, individualmente, faça seu jejum pessoal, certo? Faça o jejum pessoalmente. Se você faz isso uma vez por semana, é uma bênção. Vai se acostumando, vai se adaptando. O jejum é um poder. Se você tem uma fraqueza e até agora não conseguiu vencer, no jejum você vence. Amém. Na oração e no jejum vence, irmão. Queridos, que Deus nos abençoe. Amém. E possamos pôr em prática o que Jesus disse, olha, eu vos dei o exemplo e façais vós também. Então, irmão, a gente vem à igreja, ouve e não se posiciona, como vai santificar diante de Deus? Como vai vencer as fraquezas? Como é que o Espírito Santo vai atuar se a alma não toma sua posição? Estamos carentes, irmão, do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos carentes. E chegou a hora de cada um, individualmente, ter sua comunhão. Vamos jejuar mais. O jejum é um poder. A oração é um poder. Então, que Deus nos abençoe. Quero estar bem perto de ti, minha condição não traz salvação. Quero ser cuidado por ti e aceitá-lo como meu Senhor. As provas hão de vir, mas certo estou, Senhor, que irás cuidar de mim, me ampararás. Ó Senhor, dá-me forças para prosseguir. Se na história de minha vida sempre cuidou de mim, esse Deus que realiza cuidará também de ti.
como, Senhor. Deus, me afastei da fé, da comunhão e da orientação que me habilite a estar em harmonia e contigo andar. Eu sou a ovelha errante, preciso te servir, me ponho de joelhos, cuidar de mim, ó Senhor, dá-me forças para prosseguir, se na história de minha vida sempre cuidou de mim. Esse Deus que realiza cuidará também de ti, se o aceitares como Senhor. Irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de provação constante. Se há alguém aqui indiferente com o outro, porque tem pessoas que têm facilidade de ser indiferente, desenvolver o indiferentismo. Se há alguém aqui indiferente um com o outro, esse final de semana, faça a paz em Cristo, ore, jejua. Isso é importante na vida de quem vive assim. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Não é fácil. Tem gente que vive dentro da igreja, mas não aprende a perdoar. É aquela dificuldade tremenda e o inimigo se aproveita dessa fraqueza. Cuidado. A senhora fala que o maior pecado da igreja é o indiferentismo. Isso é algo sério. Eu gosto de fulana, o outro chega, não dá atenção. E fica aquela história, a gente não pode viver segundo os desejos do mundo, a cultura, os costumes. A gente tem que aprender a amar a todos, orar uns pelos outros. Nós estamos vivendo, irmão, em um momento de selamento e Deus está dando oportunidade. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Ó Deus bendito, a nossa gratidão, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Teu santo amor. Sabemos que somos uma geração fraca, debilitada, e o Senhor tem nos mantido pela Tua bondade, pelo Teu santo amor. Aqui está Teu povo, Tua igreja. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Sê com cada família, sê com a liderança, a juventude. Ó meu Deus, que o Espírito Santo possa ter espaço em cada coração. Sê com o pastor, sua esposa, que está aqui no comando
Ó Pai amado, estamos findando um ano. Quantas coisas aconteceram, meu Pai. Mas o Senhor nos manteve, nos protegeu, nos guardou. Ó Pai amado, e muitas coisas vão acontecer segundo a Tua palavra. Nos ajude, meu Pai. Nos prepara para enfrentar as tempestades que virão. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa nossas negligências. Ajuda-nos, meu Deus, a fazer a Tua vontade, a Te obedecer. Ó Senhor, abençoa aqui as queridas visitas, aqueles que estão afastados, que não, quem sabe vieram aqui, desperta. Ó Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Sê com nossos familiares aqui representados. E agora nos leva para os nossos lares. Na Tua proteção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.